Povo de Deus, boa noite. Que a presença do Espírito Santo esteja conosco essa noite. Que as mãos grandiosas do Espírito estejam sobre nós. Estamos iniciando nesta tarde mais uma live profética, mais uma live do Reino. Eu estou com a minha voz muito comprometida. Também não podemos lembrar que estamos debaixo de um propósito muito forte, mas estamos aqui para ministrar mais um tempo da palavra poderosa do Espírito Santo de Deus para nós. E antes de iniciarmos essa palavra, nós vamos orar para que o entendimento da graça repouse sobre tua casa, sobre tua mente, sobre tuas finanças e sobre tudo aquilo que tu colocares às tuas mãos. Às vezes nós dizemos assim: pastora, eu tenho dificuldade de entender a palavra de Deus, eu tenho dificuldade de lidar com as coisas de Deus, eu tenho dificuldade de compreender quais são os caminhos de Deus para mim. Mas nós vamos orar agora e eu creio que a vontade de Deus, ela irá prevalecer acima da tua vontade. Deus irá levar você acima daquilo que você tem vivido e tem visto. E eu creio que coisas extraordinárias irão acontecer na tua mente essa noite. Coisas extraordinárias irão acontecer na tua mente. Bem-vindos, bem-vindos! E o Espírito Santo de Deus irá repousar. Se o som estiver muito alto, fale comigo, por favor, tá? Se o som estiver muito alto, se estiver bem, me avise e vamos começar a orar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Já cheguem curtindo, compartilhando e vamos embora para cima. Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus que tem poder de mudar histórias. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz essa noite. Estamos aqui, Senhor, porque queremos ter uma vida frutificada debaixo do Teu Espírito. Estamos aqui, Espírito Santo, porque queremos caminhar debaixo de autoridade espiritual. Queremos Te ouvir, queremos Te entender, queremos frutificar debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem celebrado sobre nós. Pai, tira de nós o nosso eu, a nossa visão própria, o nosso entendimento próprio. Tira de nós a nossa rota própria, porque não queremos mais andar segundo a nossa própria rota, mas queremos, Senhor, andar de acordo com a Tua vontade. Nós não queremos mais, Senhor, caminhar nos caminhos que nós achamos que é confortável para nós, mas queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender a Tua direção. Queremos que o Senhor sopre em nós a palavra, o poder, as propriedades do reino. Espírito Santo, quebra em nós a frieza, a instabilidade emocional, os momentos em que duvidamos da Tua graça, da Tua glória. Quebra em nós, Senhor, a visão própria, turva. E nos tira, Senhor, do movimento pessoal que temos vivido. Nos ajude a caminhar debaixo da Tua autoridade, do Teu poder, da Tua majestade e misericórdia. Senhor, levanta aqui nesta live um povo forte, um povo erguido, um povo sustentado pela Tua palavra, um povo que não nega a sua fé, porque tem sido alimentado pelo Teu poder e pela Tua autoridade profética. E em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as pessoas que entraram nesta live hoje, elas saiam daqui de maneira diferente, elas saiam daqui de pé, elas saiam daqui com movimentos espirituais diferentes, que elas cresçam em propriedades cristãs para viver um propósito de evolução. Senhor, por que tanto eu tenho pregado sobre evolução e parece que é um monstro no meio das pessoas?
Porque poucas pessoas são incitadas a evoluírem espiritualmente. Poucas pessoas foram ensinadas de que elas precisam evoluir dentro da tua graça. Poucas pessoas foram ensinadas que elas precisam viver uma proposta de evolução. E Deus, evoluir em muitos momentos vai gerar dor. Em muitos momentos nós teremos que olhar para nós e teremos que deixar para trás o nosso velho eu, a nossa velha conversa, as nossas velhas atitudes, os nossos velhos comportamentos, a nossa visão própria, porque nós entramos aqui para evoluir, Jesus. E o preço que tivermos que pagar, pronto, estamos prontos para pagar esse preço. O preço que nós tivermos que assumir, Senhor, estamos seguros em Ti. Estamos seguros que Tu tens poder para curar, libertar, transformar. Tu tens o poder de mudar a nossa história. Mas, Senhor, nós não queremos perder a posição. Nós não queremos perder a posição de evolução. Nós não queremos perder a evolução de estar apegado à palavra, de crescer baseado nos teus ensinamentos, de crescer baseado naquilo que o Senhor escolheu para nós. Pai, se tem algo em nós que tem rompido a nossa evolução, revela-nos essa noite. Se temos carregado um sentimento, um pensamento próprio, ou se simplesmente temos carregado alguém que não quer evoluir e tem sido uma pedra de tropeço para nós. Nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos revele a sua vontade, porque queremos muito, Senhor, viver um propósito de evolução na tua presença. Muitas pessoas não querem sair da zona de conforto, elas olham para a circunstância e elas ficam esperando algo melhorar. Mas a vida com Deus é um propósito de crescimento e evolução. E nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para frutificar. Nós estamos aqui para deixar de sermos rasos. Quantas pessoas eu atendo? Minha vida não muda. Porque a vida só vai mudar quando eu determinar. Quando eu estiver disposto a abrir mão do meu eu, do meu pecado, da minha infidelidade, da incredulidade, do meu direcionamento próprio, para viver as coisas do Espírito. Talvez o preço que você está pagando hoje é por uma vida inteira que você andou fora do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está te ensinando a caminhar. O Espírito Santo de Deus está te ensinando a evoluir. O Espírito Santo de Deus está te ensinando a frutificar. O Espírito Santo de Deus está te ensinando a crescer. O Espírito Santo de Deus está te mostrando os caminhos que a glória e a graça prepararam e projetaram para você esta noite. Senhor, eu peço em nome de Jesus, através do sangue de Cristo, nos dê acesso, Senhor, à Tua presença. Nos dê acesso de libertação, nos dê acesso de cura, mas nos dê acesso de evolução. Porque nós estamos aqui para abrirmos mão da casca espiritual que carregamos até hoje. Estamos aqui para abrir mão da casca emocional que carregamos até hoje. Estamos aqui para abrir mão da casca material. Porque quantas vezes estamos no mundo e sorrimos para os outros, mas estamos debilitados por dentro. Quantas vezes, Senhor, estamos precisando ouvir a Tua voz, mas não temos coragem de nos ajoelharmos e lermos a Tua palavra. Nós estamos aqui esta noite, Senhor, porque queremos evoluir nos Teus princípios. Queremos avançar diante do trono da Tua excelência e da Tua glória. Queremos estar aqui como filhos, como servos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz no meio das multidões. Quantas multidões têm tentado abafar a Tua presença em nós? Quantas multidões têm sido levantadas? É economia, é problema de filhos, é problema na empresa, é problema de casamento, é um evangelho torpe que tem sido pregado ultimamente. Quantas vozes o diabo tem levantado para impedir que escutemos a Tua voz? Mas estamos aqui, Espírito Santo, para ouvir um pouco mais de Ti. Nós precisamos ouvir de Ti. Nós precisamos viver a evolução profética que é revelada através da Tua palavra. Nós precisamos crescer dentro daquilo que o diabo tem tentado nos derrubar. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, Pai, que cada palavra que for pregada aqui hoje venha liberada do Teu trono,
seja proposta do reino para nós, seja avanço espiritual para nós, crescimento espiritual para nós, desenvolvimento baseado nas coisas que procedem do Espírito Santo. E que as tuas mãos grandiosas nos levantem, nos coloquem de pé e nos ajudam a prosseguir no meio das batalhas. Eu pergunto a você que está comigo nesta oração, quem nunca enfrentou uma batalha? Mas qual é a tua posição de soldado no meio da batalha? Você tem recuado? Ou você tem avançado? Você tem desanimado? Ou você tem se levantado para vencer as batalhas espirituais? Pois o Espírito Santo de Deus, ele quer gerar em você uma possibilidade nova de viver as coisas espirituais, de ser liberto através das coisas do reino, de ser curado através das coisas que procedem do Espírito, e que tu possas viver a honra, a glória, a majestade e o poder daquele que tem nas mãos as chaves que ninguém poderão fechar portas diante de ti. Então, que nesta noite você possa entender que tem muitas coisas que você está vivendo que é por ausência. É por ausência de relacionamento com Deus, é por ausência de intimidade com Deus, é por ausência da visão celestial. Talvez você está olhando para você, está dizendo: é impossível o meu casamento ser reestruturado. É impossível a minha vida financeira ser reestruturada. É impossível a minha visão espiritual ser reconstruída. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui esta noite para validar você através do reino, validar você através da palavra, validar você através de novos tempos, através de oportunidades que sairão dos céus para serem derramadas aí no ambiente onde você está. Então, irmãos, por mais que você esteja abatido, boa noite a todos, por mais que você esteja cansado de tanto lutar, por mais que você esteja desanimado, por mais que você esteja olhando para trás, por mais que você esteja olhando para os lados e dizendo: ah, Deus, eu não tenho mais fontes para me manter de pé, parece que a água secou. Irmãos, tem um momento da nossa vida que a água seca, mas se eu te disser que a água está secando porque Deus quer que você viva esse evangelho de vida que você está vivendo, Deus quer que você se aposse desse evangelho de vida que você está vivendo aqui agora. Deus quer revelar para você esse evangelho que lava você dos pecados, do passado, daquilo que você vivia até hoje, para levantar você a viver coisas grandes e extraordinárias. Eu posso ousadamente liberar para você, Jéssica, que você tenha força do Espírito Santo sobre a tua cabeça e que nunca mais você caia na presença do Espírito Santo, de tanta cobertura emocional que você vai carregar através dessa luva espiritual. Mas eu posso ousadamente liberar para você uma palavra. A ousadia que você precisa está sendo revelada através do sangue de Cristo. A ousadia que tu necessita, ela está sendo revelada através da palavra, do poder e da autoridade profética que procedem da honra, da glória, do poder e da majestade do reino. Talvez você está olhando para você e está dizendo assim: pastora, eu não tenho mais força, eu não tenho mais disposição, eu não tenho mais ousadia, eu não tenho mais direcionamento, porque tu andaste como um navio desgovernado até hoje. E sabe por que o Espírito Santo secou a água do mar? Porque tu precisavas chegar aqui. Tu precisavas encontrar este canal aberto. Sabe por quê? Porque tu precisavas direcionar-te ao caminho que Deus tem preparado e projetado para você. Nunca mais tu serás um navio desgovernado. Daqui para frente, tu receberás a direção do Eterno para tu viveres as coisas extraordinárias que Deus tem preparado e tem projetado para você. Muitos de nós estávamos desgovernados no meio do mar, andando para um lado, para o outro. O navio batia numa pedra, batia na outra. Nós acessávamos isso, acessávamos aquilo, vivíamos isso, vivíamos aquilo. Mas no final das contas, continuávamos sem direcionamento. No final das contas, continuávamos no meio de um enorme mar, perdidos, debilitados, abatidos, angustiados, frustrados.
E sabe por que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele trouxe você até esse canal aqui? Porque aqui nós temos pregado movimentos da glória. Aqui nós temos pregado movimentos da graça. Aqui nós temos pregado um movimento de fidelidade dos céus e da terra. Aqui nós não temos mudado uma vírgula acerca do evangelho puro e genuíno deixado por Cristo para nós. E sabe por que Jesus te trouxe aqui? Porque Ele quer mudar a tua história, não por camadas, mas Ele quer mudar a tua história por completo. Ei, deixa eu me retratar. Ele não quer mudar só a tua história. Ele quer mudar as tuas gerações. As gerações que virão pós ti, seus netos, bisnetos, tataranetos, serão alcançados por esse evangelho do reino, que purifica, que limpa, que lava, que levanta, que sustenta, que traz vitória, que destrava os caminhos. Sabe por que Deus te trouxe aqui para você viver esse evangelho puro e genuíno? Porque Deus quer destravar a direção da tua história. Porque até aqui você andou travado, até aqui você andou perdido, até aqui você andou desgovernado, até aqui você acessou ambientes, até aqui você olhou para um lado, olhou para o outro e andou sem direcionamento. Mas quando Deus Ele traz você aqui, Ele diz: ei, eu tenho preparado um tempo novo para ti. Eu tenho projetado um tempo de autoridade profética. Eu tenho preparado para você uma libertação de alma, de espírito, de mente. Sabe por que Deus trouxe você para cá? Porque Deus olhou para você, se agradou de você e disse assim: essa pessoa não viverá um evangelho raso, um evangelho vazio, mas ela vai viver um evangelho construído em bases fortificadas pela graça de Deus. Irmãos, existe uma diferença muito grande, e daqui a pouco eu vou estar pregando uma palavra que está em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Existem bilhões de pessoas pregando. Existem pessoas aí famosas acerca da palavra de Deus. Existem pessoas brigando na internet, que ficaram famosas e hoje estão brigando entre si. Como eu vi essa semana aí, mais um episódio ridículo. Mas eu não vou falar agora porque eu não vou consumir o horário dessa live com bobeira. Mas eu quero ministrar no coração dos irmãos que as escolhas de Deus sobre as almas preciosas do Pai, as escolhas de Cristo, elas são diferenciadas. Porque o quanto nós temos evoluído aqui nessa live e o quanto nós olhamos para cristãos rasos, e nós podemos perceber a diferença gritante entre o alimento que temos recebido aqui e o alimento que se é pregado aí fora. Eu posso falar muito daquilo que prego e posso falar muito do que minha obra aqui oferece. A obra que Cristo me colocou para conduzir, para ser servente dessa obra. Mas nós temos olhado e temos entendido que a evolução é um princípio do reino e a dissolução é um princípio do diabo. Porque quanto mais crentes acreditando em bobagens, menos a obra de Deus acontece. Quanto mais cristãos reunidos, focados em baboseira, em fofoca, em disse-me-disse, em contenda, em heresia gospel, menos a palavra genuína do reino tem sido pregado. E nós temos olhado para os lados e pensado: Deus, como que pode? Quantas pessoas se dizendo cristãs que não vivem nem de longe uma vida cristã? Quantas pessoas dizendo que conhecem a Bíblia, são cheias de teologia, tem curso disso, curso daquilo, já pregaram em milhões de igrejas, mas são vazias. Sabe quando nós entendemos o que somos? Nos momentos de crise. Qual é o momento que você está enfrentando? E qual é o evangelho que tu tem carregado? Qual é o fortalecimento da graça que tu tem vivido? Qual é o direcionamento profético que tu tens vivido? Pastora, mas eu já botei o pé em milhões de igrejas, mas esses milhões de igrejas não te preencheram em nada. Porque, irmãos, a Bíblia diz, Jesus diz assim: sem mim nada podereis fazer. Ponto final. Se eu vivo um evangelho em que o condutor não é Jesus, mas é a religião, então eu tenho vivido sem Jesus. E eu quero ministrar no seu coração que a palavra de Deus, ela tem sido uma semente e uma fonte a jorrar de maneira diária dentro de nós. Porque a palavra de Deus nos liberta, nos transborda, nos transforma, nos purifica,
nos levanta, a palavra de Deus nos justifica nos momentos de crise. A palavra de Deus, pura, genuína, cristalina, ela tem gerado para nós direcionamento. Irmãos, eu conheço muitas pessoas, a pastora é formada, eu tenho algumas formações e tá tudo bem. Mas, o meu sonho era fazer um curso de inteligência emocional, meu sonho era fazer um curso de não sei o quê, o meu objetivo era fazer isso. Eu vou dizer para você, o maior manual de preparação da vida é a palavra de Deus. Não há tanta evolução no ser humano como o ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te gera avanço, ela te gera maturidade, ela te gera autocontrole, ela te gera estabilidade emocional, ela libera de você aquilo que não te acrescenta. Quando eu ando comunicado com a palavra de Deus, quando eu ando baseado em princípios bíblicos, eu tenho uma evolução mental que nem carregando 25 faculdades eu poderia ter. A Bíblia, ela é uma proposta de cura, libertação, transformação, crescimento, desenvolvimento pessoal. Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Nós olhamos para os lados e falamos, eu quero acessar essa porta, eu quero acessar aquela, eu quero viver essa, eu quero viver aquela. E Cristo está dizendo, tenho eu preparado um manual diário para mudar a tua expectativa de vida. Antigamente, irmãos, quando eu era criança, eu olhava para uma mulher de 40 e poucos anos, como eu tenho 40 e poucos anos, e dizia assim, nossa, é uma senhora, meu Deus, eu me lembro muito bem disso. E hoje você olha mulheres de 50, parece que são meninas. De tanto que evoluiu, a expectativa de vida mudou. Meu pai tem 80 anos, dirige, vai para São Paulo, faz faculdade, é pastor, pastoreia a igreja. As coisas evoluíram muito. Eu lembro muito bem disso, Janaína, que tinha uma senhora que morava perto de mim, que ela tinha 43 anos, ela usava um óculos fundo de garrafa, ela era uma senhora. E esses dias eu ri muito com meu esposo, porque ele tinha um artigo de 1920 que dizia assim, um carro desgovernado entrou na casa de uma velhinha de 43 anos. Falei, pronto, tô enterrada. Uma velhinha de 43 anos, sou eu. Uma velhinha de 43 anos. Mas a expectativa de vida mudou tanto, que hoje nós estamos vendo pessoas com 60, 70 estudando, se formando em faculdade, em medicina, nisso, naquilo. Assim será o avanço mental daqueles que estão buscando a palavra genuína. Porque vai chegar um tempo da nossa vida, que nós vamos querer ter acesso a esse manual aqui. E nós não vamos conseguir. Nós vamos olhar para os lados e vamos querer nos alimentar deste alimento puro, genuíno, verdadeiro, que cura, salva, liberta, que ensina você a viver. Irmãos, vocês que têm lido a palavra de Deus todo dia comigo aqui e têm aprendido de princípios bíblicos, quanta evolução mental vocês estão vivendo. Eu posso, como pastora de vocês, eu analiso vocês e vejo, meu Deus, como essa pessoa evoluiu, como ela amadureceu, como ela cresceu, como ela mudou a conversa, como ela desenvolveu, como ela chegou em outro estágio, como ela está pensando em fazer faculdade, como ela se matriculou numa faculdade, como ela está pensando em economizar, como ela está pensando em ter isso, ter aquilo, sabe? Conta comigo, minha amiga, sempre. Então eu quero ministrar no coração que a palavra de Deus, ela é a maior proposta do século. Os princípios bíblicos são a maior representatividade do reino para nós. Irmãos, os tesouros que estão por trás da palavra de Deus é aquilo que é melhor do que ouro, do que a prata. Porque a Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que ouro e prata. Deus tem nos levantado espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Satanás tem perdido o controle mental da nossa história, da nossa família e do nosso direcionamento. E por que eu estou liberando toda essa palavra aqui agora? Porque, irmãos, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se eu venho me alimentando de maneira saudável, a minha expectativa de vida
ela tende a ser maior, não é assim? Ó, por exemplo, eu não uso açúcar. Tudo meu é com adoçante ou é sem açúcar. Às vezes, é claro, eu como um doce. Se eu for na tua casa, tu me ofereceu um macarrão, eu vou comer. Então tá tudo bem. Mas no meu dia a dia eu não consumo açúcar. Eu me alimento bem, eu não sou muito de gordura. Claro que de vez em quando eu como uma pizza. Mas eu procuro no meu dia a dia levar uma alimentação saudável. Então por que eu tô fazendo isso? Porque na minha velhice eu não quero ser uma pessoa prostrada em cima de uma cama, cheia de doença e tal. Isso é o meu pensamento, tá? Então, hoje, nós temos nos alimentado de uma maneira saudável. Quando você tem vivido princípios aqui, o que está acontecendo com a sua mente? O que está acontecendo com o seu corpo? O que está acontecendo com a sua história? Você está se alimentando de maneira saudável para ter uma expectativa de vida longa. Ter uma expectativa de vida completa, ter uma expectativa de vida diferenciada do que você poderia viver. Porque, irmão, se eu aprendo a viver princípios, bem-vindo, filho, eu estou me projetando para viver um plano de obediência diante do meu Pai. E se eu estou me projetando para ter um plano de obediência diante do meu Pai, eu estarei cercado das oportunidades que o meu Pai tem preparado para nós. Lembra quando Deus ele fala, se o meu povo me obedecesse, eu daria o melhor, eles comeriam melhor, eles viveriam melhor. O plano de Deus sempre foi que nós vivêssemos e usufruíssemos do melhor. Nós é que sabotamos a experiência de Deus com o homem. Porque quando Deus projetou o homem, ele projetou o homem para viver uma vida regalada, uma vida próspera, uma vida de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Nós quebramos os planos e os projetos de Deus. Então, o que está acontecendo aqui nessa live? O que está acontecendo nesse movimento profético? Nessa maneira nova de ver o evangelho? Nova, porém antiga. Porque esse evangelho sempre esteve aqui. Esse evangelho sempre esteve posicionado aqui. Nós é que não tínhamos a visão de que poderíamos ter uma vida diferente, de que poderíamos viver uma evolução mental diferenciada, de que poderíamos ser acrescidos através de princípios, que poderíamos ser evoluídos na proposta de Deus e ficamos cabisbaixo no meio do caminho, pensando que estávamos sendo provados, pensando que Deus tinha nos abandonado, pensando que a nossa vida era uma vida triste, caída, quebrada, uma vida dissolvida, uma vida que retrocede, mas não. Eu estou aqui para ministrar no seu coração que este trabalho tem sido aberto, irmãos, para que você evolua. E por que eu não vejo as igrejas pregando sobre evolução? Claro que tem muitos pastores aí preparados, inteligentíssimos, homens de Deus, mulheres de Deus. Não estou generalizando. Mas, em sua grande maioria, as igrejas não estão preocupadas com que as ovelhas evoluam. Por quê? Será que é medo das ovelhas ir embora? Eu não sei, irmãos. Mas eu tenho levado a minha vida a pregar um evangelho de evolução, porque é isso que Cristo deixou para nós. Deus deixou profetas, Deus deixou histórias, Deus deixou relacionamentos para que nós avalizemos a palavra de Deus e para que nós cresçamos todo dia. Você já parou para reparar que às vezes eu faço live de manhã, de tarde, à noite e nós temos sempre um assunto novo a ser ministrado aqui? Quem já parou para pensar nisso? A live tem sido sempre... ela tem sempre sido levantada em novidade de vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é renovação. Quantas vezes eu falo para você, olha, nós vamos fazer uma releitura da história tal. E a releitura ontem da sogra de Pedro, eu já preguei sobre a sogra de Pedro. Foi totalmente diferente das outras releituras que eu já fiz. Então nós temos vivido um propósito de evolução diária. E eu preciso que você me acompanhe. Sabe por quê, irmãos? A mente, ela é a proposta de Deus para que tenhamos uma vida de qualidade. O coração tem que ser conduzido pela mente. As emoções têm que ser levadas através da minha mente. Assim como eu dou comando para as minhas mãos, eu dou comando para os meus dedos, eu dou comando para o meu sorriso, eu dou comando para as minhas pernas. O teu coração tem que ser comandado pelo teu mental, porque a tua mente tem um relacionamento direto com Jesus o Nazareno. A tua mente tem um relacionamento direto com o trono da glória. É com a tua mente que você ora a Deus e que você pede a Deus para viver isso, viver aquilo outro.
Então é muito importante que você evolua, que você cresça, porque a evolução, ela vai gerar frutos da obra de Deus na sua vida. A evolução vai levar você a caminhos que você nunca pensou. Quer saber de uma coisa? Quantos de vocês aqui, que depois de vir para essa live, começaram a ter planos de estudar, de ter casa, de prosperar, de viver alguma coisa? Quantos de vocês passaram a ter planos, a olhar para você e dizer, eu posso mais, eu posso viver isso, eu posso viver aquilo, eu posso crescer nisso, eu posso crescer naquilo outro? Isso aí é quem? É o Espírito Santo e a proposta da evolução que tem chegado, batido na tua porta todo dia e diz assim, ei, vambora, tá na hora de tu se levantar, vambora, tá na hora de tu evoluir, vambora, tu vai ficar até quando aí chorando dentro de casa esperando acontecer? Ei, e alguns de vocês que façam mentoria comigo, escutam de mim diretamente isso. Eu tô cansado de falar com você, não adianta ficar chorando não, vambora, vamos pensar em alguma coisa produtiva, não vai resolver, nós precisamos achar uma solução. Amém? Quantos e quantos de vocês eu falo isso? E o tempo todo. Amém? Ó, Maria se matriculou no curso técnico. Tem muita gente aqui se matriculando em faculdade. Muita gente que me liga e fala, pastor, ó, o que a senhora acha? Como é a Lucrécia? A senhora acha que eu vou por aqui, vou por ali? O que a senhora acha? E eu vejo propostas de evolução chegando através da palavra de Deus. Então, se Deus colocou você aqui, irmãos, é tempo de crescer. Se Deus colocou você aqui, é tempo de você evoluir. Se Deus colocou você aqui para viver o manual da palavra de Deus, é porque Deus tem um projeto e uma proposta extraordinária para você. E quer saber de uma coisa, pastora? Eu não vou deixar ninguém roubar os planos de Deus na minha vida. Eu não vou deixar ninguém frustrar os sonhos de Deus em mim. Eu não vou deixar ninguém dizer que eu não posso, que eu não tenho possibilidade, até porque eu tenho sido ensinado que possibilidade quem cria somos nós. Quem é que cria possibilidade? Nós. Nós olhamos para a situação e falamos assim, quantas pessoas enriqueceram em pandemia? Vendedores de máscaras, deliveries de comida, quantas pessoas enriqueceram no momento em que muitos estavam jogando a toalha? Sabe por quê? Porque alguém tem que pensar. E sabe por que eu tenho feito essa live todo dia? Porque alguém tem que pensar. E se os melhores lugares têm que ser ocupados por nós, os lugares de honra, os lugares de destaques, os lugares de evolução, os concursos, as empresas, as portas que têm que se abrir, têm que ser ocupadas por nós. Nós temos que parar de carregar um evangelho que o crente é burro, o crente é debilitado, o crente é sujo, o crente é ignorante. Não, senhor. Nós somos levantados e lavados pela glória. Jesus Cristo era extremamente inteligente, extremamente evoluído. Se você quer viver inteligência emocional, não precisa fazer curso, tá aqui, ó. Manual de evolução pessoal, através dos princípios bíblicos. Jesus era um camarada extremamente pontuado, equilibrado e inteligente. Jesus nos ensinou a caminhar. Jesus nos ensinou a prosseguir. Jesus nos ensinou a seguir em frente, dando voltas por cima. Jesus deixou o evangelho. Salomão recebe sabedoria para que eu e você até hoje estivéssemos aqui crescendo no evangelho, na palavra de Deus, nos princípios, na evolução profética do trono, da glória e da essência e autoridade de Deus. Quanto mais eu evoluo, menos eu ando com pessoas escassas. Quanto mais a palavra me lava, menos eu dou audição a quem não tem nada a me acrescentar. Não é assim? Quanto mais eu frutifico diante da glória, menos eu olho para as questões mal resolvidas. Quanto mais eu cresço em princípios, menos satisfação eu tenho que dar para os outros. Quanto mais eu evoluo em princípios, eu estou menos preocupado com o que estão falando de mim. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu não prejudico ninguém, eu vivo minha vida. Mas tem muita gente que se reúne para falar de mim. Por quê? Não sei, também não me interessa. Sabe por quê? Porque cada um oferece aquilo que tem. E tá tudo bem. Cada um vai dar aquilo que tem. Então, se eu ficar preocupado com o que as pessoas pensam, ou deixam de pensar, irmão, nem todo mundo vai gostar da minha palavra. Nem todo mundo vai gostar desse ministério. Nem todo mundo vai querer ser confrontado aqui a mudar de vida. Aliás, a maioria não quer ser confrontado. Quer crer num evangelho que não alimenta, que não muda, que não testifica, que não justifica. Mas nós estamos aqui para viver uma evolução do reino.
Nós estamos aqui agarrados, presos às orlas de Jesus, dizendo o seguinte: eu não ando mais para trás. Daqui para frente eu ando com Jesus e eu vou evoluir debaixo da glória do meu Senhor. Eu vou caminhar debaixo da autoridade do meu Pai. Independente de opiniões, independente de vento, independente de situação econômica, eu vou encontrar circunstâncias no meio da crise, eu vou me apropriar daquilo que meu Pai tem levantado para mim e eu vou evoluir. O problema é que tu olhas para você e diz assim: pastora, eu perdi tudo, como é que eu vou evoluir? Irmãos, olha no meio da crise que você está vivendo e veja o que tu podes fazer para evoluir. Sempre tem uma proposta de Deus para evolução. Sabe por quê? Cristo é a própria evolução. Então, se Ele é a própria evolução, quem tem que se apropriar da evolução de Cristo somos nós. A mulher do fluxo de sangue, ela atravessa a multidão e ela toca na orla. E ali sai vida, porque a vida era Cristo. Aquela mulher sangrava. Então, se ela sangrava, ela perdia sangue. Quando ela toca em Cristo, a vida é devolvida para ela, porque sangue representa a vida. Muitos de nós estamos convalescidos, sangrando, mas temos medo de enfrentar a multidão por conta da opinião dos outros. Estamos com medo de enfrentar as multidões porque estamos com medo de lidar com aquilo que foi perdido. Estamos com medo de lidar com aquilo que deixamos para trás, com os nossos pecados, com os nossos erros. Ei, deixa eu liberar uma palavra para você. Tu só vai chegar do outro lado quando você olhar para você e dizer: eu posso. Eu estou aqui para evoluir, eu estou aqui para avançar, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para frutificar. E ninguém vai me tirar do cenário de evolução, do caminho e do direcionamento que eu quero chegar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá em Atos 16, do 6 ao 10. Quem aqui você diz assim: pastora, eu tenho um chamado na minha vida. Talvez o teu chamado seja para vender picolé. Talvez o teu seja para vender móveis. Talvez o teu seja para ser cirurgião. Talvez o seu seja para ser vendedor, eletricista. Mas cada um aqui tem uma proposta. Talvez você vai ser o melhor vendedor de bolo da tua região. Mas todos nós temos um talento. Por que eu falo que todos nós carregamos uma proposta? Olha para você e diz assim: qual é o talento que tu tem? Escreve aí para mim qual é o talento que tu tem. Por favor. O meu, eu estava achando engraçado, que um dia desse eu encontrei uma moça que me conhecia de pequena. E ela disse assim: lembra que tu falava pra caramba, ficava falando sem parar? Eu falei: é. Porque o meu chamado era esse, falar, administrativo e vendas. Amém? Administrativo e vendas. Então nós temos 2 talentos para frutificar as coisas de Deus. Cadê teu talento? Ou ninguém aí tá com talento? Só a Camila. Administrar dinheiro. Venda, administração, artesã. Muita gente com talento bom aqui. Irmãos, e por que não está ganhando dinheiro com esse talento? Você está entendendo? Todos nós temos uma proposta. Cabeleireira, tem campo, muito campo para cabeleireira em qualquer lugar. Artesã, tem muito campo que você pode trabalhar de qualquer canto. Tem muita proposta de Deus sobre nós. Mas o diabo olha para nós e diz assim: você não vai poder fazer isso. Você não vai poder viver isso. Ele tenta mudar a rota do teu destino para tirar você do direcionamento profético que Deus tem para nós. Amém? Então olhe para a sua essência. Cozinha. Irmão, quem cozinha, cozinha em qualquer lugar, irmãos. Cozinha é um dom poderoso, na minha opinião. Quem cozinha arrebenta em qualquer lugar. Qualquer lugar. Amém? Vamos lá. Atos 16, 6.
a chamada para a Europa e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bítia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, pregador do Evangelho, sóbrio e certo daquilo que ele foi chamado. Ele queria ir para uma rota. Ele tentou ir para um lugar, não deu certo. Ele tentou ir para o outro, não deu certo. O Espírito de Jesus o impediu de que ele fosse para o lugar errado. Porque na Macedônia havia necessidade do dom escolhido sobre a cabeça de Paulo. Paulo foi chamado para pregar um evangelho agressivo, um evangelho vivo, um evangelho libertador de almas. Paulo veio para trazer contorno. Após Jesus ressuscitar e ir ao Pai, Paulo vem para confrontar os fariseus, porque alguém precisava confrontar aquele evangelho mentiroso que vinha sendo pregado. Só que Paulo, ele tenta acessar um lugar, tenta acessar o outro, e o Espírito Santo de Deus impede ele de ir para a rota que o evangelho não seria aproveitado. Sabe o que Jesus está dizendo para você através dessa palavra? Você está querendo acessar um cenário, você está querendo acessar um tempo, e o Espírito Santo de Deus está impedindo você de gerar uma rota. Sabe por quê? Porque existe necessidade do teu talento em outra direção. Talvez você está querendo viver uma coisa, talvez você está querendo se alimentar de uma coisa, talvez você está querendo direcionar-se a uma direção e as portas estão fechadas. Você pede direção a Deus: Deus, é para eu ir para esse lugar, é para eu viver isso, é para eu cumprir isso, é para eu fazer isso, é para eu caminhar nisso, e não tem resposta. Sabe por que não tem resposta? Porque o Espírito Santo está querendo levar você à Macedônia, porque é na Macedônia que o teu talento será valorizado. Quando nós andamos com Cristo, nós aprendemos que Cristo nos leva aos lugares em que seremos valorizados dentro da chamada que nós recebemos. Posso eu ser médica e querer me tornar uma manicure? Pode, mas eu poderia estar jogando o meu talento, porque se eu estudei 8 anos da minha vida, fiz residência para ser médica, por que agora do nada eu resolvi ser manicure? É uma profissão linda, digna ser manicure. Mas a manicure, ela tem o dom. Você já viu essas mulheres que fazem essas unhas decoradas, capsulada, marmorizada? Irmãos, aquilo é uma arte. Eu acho lindo aquilo ali. Mas aquela mulher tem um chamado para ser manicure. O outro tem um chamado para ser advogado. O outro tem um chamado para empresariar. Outro tem um chamado para viver do evangelho. E nós, muitas das vezes, nos colocamos em lugares em que nós achamos que será próprio para nós. Eu vou entregar o meu dom ali, eu vou entregar o meu dom acolá, eu vou girar nesse lugar, vou girar naquele, e não tem resposta. Sabe por quê? Porque Jesus está querendo que você caminhe nos caminhos dele. Jesus está querendo que você ande na direção dele. Jesus está querendo que você vá à Macedônia, porque na Macedônia existe necessidade de que o teu dom seja usufruído pela glória e pela graça de Deus. Deus está dizendo: sabe por que eu não te respondi aquela porta? Porque eu tenho caminhos novos para direcionar para você. Porque eu tenho caminhos novos para você ir. Porque eu tenho direcionamentos novos. E Paulo, carregado do Espírito Santo, ousado na fé, cheio da glória e da graça, ele olhava para os lados. Bem-vinda! Ele olhava para os lados e ele dizia: desculpa, Rai, eu mandei um convite aí, que de vez em quando trava para mim, mas não aceita não, tá? Senão entra a janelinha. Às vezes trava aqui, eu vou subir o coisa, ele acaba mandando um convite. Às vezes nós olhamos para o lado e falamos assim: Deus, me dá isso aqui que eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu vou me descolar das coisas de Deus, vou viver isso, vou para tal lugar, vou fazer isso, E aí o Espírito Santo de Deus
teve que dar um sonho para mostrar para Paulo que ele precisava ir para o lugar aonde era necessário que ele colocasse os pés. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Sabe por que a resposta que tu tanto precisa não chegou? Porque Deus está preparando um lugar em que você vai ser necessário. Deus está preparando um lugar em que você vai chegar, em que vai haver necessidade do dom que você carrega. Deus vai preparar um lugar em que você vai chegar lá e o dom que você carrega vai ser utilizado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, o meu dom é ser eletricista, igual o Diogo. Mas nesse lugar que Deus vai te colocar, a tua mão vai prosperar. Pastor, o meu lugar é empreender. Nesse lugar, a tua mão vai prosperar no empreendedorismo. Ah, o meu lugar é cozinhar. É nesse lugar que Deus vai levar você. Pastora, eu sou um exímio evangelista. Deus vai te levar para um ministério, como trouxe você para cá, para que você evangelize debaixo da glória e da graça de Deus. Tudo o que tu acessar não vai dar certo. Tu vai bater cabeça, quebrar cabeça, até você se posicionar no direcionamento de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando tentamos cumprir as coisas baseado naquilo que nós pretendemos, nós estamos gerando pretensão. E Deus, ele não trabalha com pretensão. E essa palavra está bem caminhando com a palavra que eu preguei de manhã. Deus, ele não trabalha com pretensão. Deus, ele trabalha com direcionamento. Tudo, absolutamente tudo que Deus fez tinha uma medida e um direcionamento. Quando Deus aparece para Jó, ele pontua Jó. Jó, tu não sabe disso, tu não sabe daquilo, tu não sabe o tempo do mar, tu não sabe as medidas do mar, tu não sabe o tempo que as vacas montanhesas geram, tu não sabe de nada. O mar tem medidas, a terra tem medidas, o solo tem medidas. Tudo que Deus proveu ao homem é carregado de medidas. Quando Deus entrega a arca, a medida da arca, ela vem toda pontuada de medidas. Salomão vai construir um templo, porque Davi carregava sangue. E o templo vem com as medidas da maneira como Deus queria que aquilo fosse. Então, irmãos, Deus não trabalha com limites humanos. Ah, eu tenho um limite, Deus tem que prover isso para mim, Deus tem que me levar para esse lugar, Deus tem que me levar para aquele outro, tem que se cumprir isso, tem que se cumprir aquilo. Não. Deus trabalha de acordo com a necessidade do teu dom. Tem um dom sobre você que vai ser usufruído por alguém. Vai ter um lugar que você vai trabalhar que alguém vai dizer: eu precisava de uma pessoa igual você. Vai ter um serviço que você vai prestar que alguém vai te ligar e vai dizer assim: olha, só você sabe fazer isso. Você vai gerenciar uma empresa e o patrão vai dizer assim: olha bem, o patrão vai dizer: só você deu jeito nessa empresa. Só você conseguiu fazer essa empresa frutificar como ela frutifica. Você vai cozinhar e alguém vai dizer: eu saio não sei da onde para ir comer a tua comida. Irmãos, eu trabalhei na Honda há muitos anos atrás, em Campo Grande, no centro de Campo Grande, ali na Honda Oriental. E eu me lembro que a empresa, ela dava um ticket. E nós íamos numa casa que o nome do cara era Rato. A comida que aquele cara fazia, a mulher dele que fazia, era uma casa, tinha uns freezers e a comida era maravilhosa. Era arroz, feijão, carne, mas tudo muito simples, mas um sabor que até hoje eu lembro daquela comida. Até hoje, aquela comida, ela impregna aquele sabor sobre mim. Eu nunca comi uma comida daquele sabor na minha vida. Sabe por quê? Porque aquela pessoa foi direcionada àquele lugar para fazer comida para aquelas pessoas ali. Até a diretoria ia comer comida na casa daquele cara. De tão gostosa que era a comida. E Deus, ele está revelando um talento a você. Só você tem esse talento. Alguém vai dizer: ó, eu vou te pagar tanto porque você tem esse talento. Eu quero te levar para tal país porque você tem esse talento. Eu quero te pagar tanto para você vir aqui fazer isso porque esse talento que você tem, só você tem esse talento. Só você carrega essa margem. Só você carrega essa probabilidade do céu. Eu estou falando de pessoas aqui que estão carregadas das probabilidades de Deus. Tem milhões de cozinheiras, mas a tua comida é diferenciada. Tem milhões de eletricistas, mas a elétrica do Diogo é diferenciada. Tem milhões de pessoas que mexem com documento, mas aí a Ruth é melhor que mexe em Portugal. Tem milhões de artesãos, mas a Maria é melhor que faz feira aí em Portugal. Então, irmãos, entenda bem o que eu estou dizendo. Quando eu ando fora das portas de Deus, eu estou desperdiçando
os meus talentos. Quantos de vocês aqui olham para trás e falam, meu Deus, como eu desperdicei o meu talento? Quanto tempo eu joguei fora as coisas de Deus na minha vida? Já passou por esse cenário? Já passou por esse tique aí de você olhar e falar, meu Deus, quanta bobagem eu empreguei meu tempo? Quanto tempo eu foquei meu tempo em baboseira, em nhenhenhé, e eu poderia ter focado em desenvolvimento pessoal? Mas o que está acontecendo com você aqui hoje? Você está olhando para ti e está dizendo, eu hoje quero evoluir. Eu hoje quero avançar. Eu hoje quero frutificar. Eu não quero mais acessar nada que não provenha de Deus. Eu não quero perder meu tempo com coisas que não me acrescentam. Eu só vou andar no meio de pessoas que me direcionam aos lugares certos, que me caminham para as propostas de Deus, que mostram para mim a visão. Eu falo muito isso. Deus fala para Abacuque, Abacuque escreve a visão na tábua. Para quem passar, até correndo vai ver a visão. Deus gosta que andemos na clareza. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá o clarão emocional para que possamos acessar as portas em que nossas oportunidades serão valorizadas, em que os talentos que Deus entregou para nós serão valorizados aqui na terra. Muitos de nós estamos desconectados dos caminhos de Deus, acessando coisas que não provêm de Deus e dizendo por que Deus não me responde, por que eu não evoluo, por que eu não prospero, por que eu não frutifico. Simples. Porque você está acessando aquilo que não provém de Deus. Olhe para você agora e diga assim, qual é o teu talento? Qual é o teu talento? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o direcionamento profético que eu tenho que caminhar? Porque Paulo, mesmo cheio do Espírito Santo, Paulo era um camarada que aprendeu o evangelho nos pés de Gamaliel, que era a maior escola que tinha dos fariseus. Paulo era letrado, Paulo era inteligentíssimo, e Deus pegou aquela inteligência de Paulo e conectou com as armas do Espírito Santo, e Paulo era aquele cara intrépido, Paulo era aquele cara que falava o que pensava na cara. Com Paulo não tinha meias palavras, Paulo era o que era, e ele pregava o evangelho, e ele veio para isso e acabou, não estava nem aí pro resto. Mas em algum momento Paulo quis acessar um caminho que não era o caminho de Deus. E ali Deus apresenta-se em sonho, através de uma visão, e diz, Paulo, vai para Macedônia porque tem pessoas precisando da tua palavra. Assim como eu tenho uma palavra muito pesada, muitos lugares que eu for colocada, as pessoas não vão valorizar a palavra que prego. Vão dizer, essa mulher tá fora da visão, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Mas para quem entende, vai dizer, como eu tenho sido alimentado. Porque, irmãos, nem todo mundo que tem uma mente fraca não vai valorizar alguém que tem um dom evolutivo. E sabe por que você está aqui? Diogo, eu serei cabeça, não serei cauda, meu filho. Só vou andar por cima e nunca mais por baixo. Sabe por que você está aqui? Porque você determinou na tua vida que tu não quer mais ter acessos errados, que tu não quer mais caminhar em lugares errados, que tu quer viver a honra e a frutificação do Espírito. Sabe por que tu tem caminhado aqui? Porque tu tem dito daqui para cima, daqui para frente, daqui até o próximo ponto que Deus quer me direcionar. Nós não estamos falando, irmãos, de uma moda. Nós estamos falando de pessoas que estão evoluindo mentalmente através da palavra de Deus. Nós não estamos falando de uma moda gospel, em que todo mundo se veste preto, em que todo mundo é não sei o quê, não. Nós estamos falando de pessoas que estão evoluindo intelectualmente diante da palavra. Pessoas que estão acrescidas do reino de Deus, estão carregando o reino de Deus. Eu tenho uma outra chave para liberar para você. Quando Deus aparece para Abraão, o que Deus fala para Abraão? Abraão, se tu uma bênção. Chave. Se eu carrego o intelectual do reino dentro de mim, o que eu me torno? A própria bênção. Então, quando Deus manda Abraão ser a própria bênção, é porque Abraão carregava os ensinamentos da graça. Josué, tu quer ter sucesso? Tu medita na palavra de dia e de noite, porque tudo que tu fizeres, tu serás bem-sucedido. Mas se tu meditares de dia e de noite nas Escrituras, então quando eu estou vivendo o acesso intelectual das coisas de Deus, eu estou dentro da proposta do Espírito Santo de evolução nos cenários que Deus quer me colocar.
Deus tem um cenário produtivo para cada um de nós, assim como tinha na vida de Adão. Adão corrompeu porque se tornou raso, bem-vindo, Silomar, vazio, escasso, debilitado e acusador. Nós temos aberto mão do vazio, da escassez mental, da visão pessoal, para vivermos a autoridade que vem do trono da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, quem você aqui quer evoluir, que diz assim, pastora, nunca mais eu quero ser quem eu era. Me diga uma coisa, de qual estado ou qual país você está? Qual lugar você está? Alguns, a maioria eu sei, mas diga aí para os que não sabem de onde você está morando. Aonde você mora hoje? Você que está comigo nessa live aqui. São Paulo, Thaís também, Minas, Uberaba, Portugal, São Paulo, Distrito Federal, Tocantins. Olha a mistura. Goiás, Recife, olhe bem. São José dos Campos, Portugal, Sandro. Olha a mistura. Mauá, São Paulo, de pessoas que estão aqui. Sabe por quê, irmãos? Rio de Janeiro, Cris, a minha conterrânea. Sabe por que você está aqui? Porque Deus viu algo em você diferente. São José dos Campos, minha amiga Luana, porque eu quero evoluir essa pessoa a um nível. Luciene, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Do Sul não, Mato Grosso. Sabe por que você está aqui? Dentre tantas palavras que tinham no meio do caminho, porque Deus quer evoluir você. De Portugal, Tocantins, minha amiga Luzia. Sabe por que Deus quer levar você a um outro nível espiritual, material? Deus quer tirar você da mente que você carregava de escassez e levar você à proposta de Abraão. Abraão, ser tu uma bênção. Se eu tenho a ordenança de ser uma bênção, qualquer coisa que eu pegar, eu serei uma bênção. Rio Grande do Norte, Neuseni, eu serei uma bênção. Qualquer coisa que eu pontuar, eu sou a própria bênção. Porque, irmãos, quando você gera um estado de evolução, você olha para você e você fala, eu não vou agir pela emoção. Eu vou acessar as vontades e as portas e os direcionamentos que o meu Pai tem preparado e projetado para mim. Amém, irmãos? Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Que a glória, que a graça, que o entendimento profético esteja com você. Franco da Rocha, que vocês evoluam em cenários. Irmão, sabe por que eu falo isso? Porque, pastora, a senhora está falando, a senhora sempre está falando para a gente estudar. Sim, é para vocês evoluírem. Mas não adianta eu ser cheio de letra e vazio do Espírito, porque a Bíblia, ela é um estado espiritual de vida. Toda vez que você lê a Bíblia, você sai com um pensamento e com um entendimento diferente, não é assim? Não adianta, irmão, você investir o teu tempo sem o direcionamento de Deus, porque você está enterrando os seus talentos. Então eu posso conduzir essa palavra que foi pregada aqui. Pare de enterrar os seus talentos. Pare de jogar os seus talentos em qualquer lugar. Lance suas sementes no local que Deus quer que você lance. Pare de engolir sementes. Muitos de nós temos a semente do dom que Deus nos deu. Nós pegamos a semente, enterramos nos lugares infrutíferos. E depois queremos ver Deus na nossa história. Queremos entender, cadê Deus? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não abriu isso? Por que Deus não operou aquilo? Porque eu estou fora do Kairos de Deus, que é o tempo oportuno de Deus. Deus tem um tempo oportuno para nos abençoar. Deus tem uma estratégia correta para mudar a nossa história. Mas nós precisamos estar equilibrados dentro do ponteiro do relógio de Deus. Senão, eu não consigo entender o tempo de Deus. E aí, irmãos, eu estou infrutífero. E toda pessoa infrutífera, ela é debilitada.
Porque todo aquele que é infrutífero está ausente da essência, da glória e da graça de Deus. Amém? Então que você viva a frutificação, que você viva a glória, que você viva a graça, que você viva as coisas extraordinárias que teu Pai tem preparado para você, que o teu Pai tem projetado para você. Pare de ser uma água parada. Nós temos o hábito, irmãos, de nos tornarmos água parada. Nós olhamos para alguma coisa que deu errado e vou deixar de me movimentar porque a água ficou parada. Talvez o movimento que falte a você. A água está parada porque você precisa se levantar e movimentar aquilo que está parado. Então, irmãos, pare de enterrar o teu dom. Pastora, Deus me chamou para me comunicar, mas a partir de hoje eu vou ser jardineiro. E aí? Será que você vai frutificar na jardinagem? Ou será que você poderia ganhar muito mais vendendo? Você está entendendo o mistério? Às vezes, irmãos, Deus te deu um marido. Aí a irmã vai e faz um testemunho, né? O marido dela é o Brad Pitt, Cauã Raymond. O marido dela é o Cauã Raymond. Aí o teu, né? Tá com aquela barriguinha, pá, meio carequinha. Aí tu olha e fala, Deus não tá comigo. Fulana, Deus deu um marido trincado na barriga, bonito, olhos claros. O meu, meio barrigudo, meio careca. Irmãos, o marido daquela irmã não caberia na tua vida. É a esse marido que Deus te deu. Cuide dele, patrocine ele, levante ele, bota ele pra se arrumar, pra cortar o cabelo, pra se perfumar. Você tá entendendo o mistério? Aí você olha... Tem algumas pessoas aí que eu já conheci aí que acham meu marido bonito e falam assim, eu queria ter um marido igual o teu. Eu fico olhando e falo, como é que a pessoa pode ter a cara de pau de ainda falar isso pra mim? Fica rindo, cara. E eu fico pensando, porque a pessoa não é feliz às vezes com o que ela tem. Irmãos, nós temos que ser felizes com aquilo que nós temos. Nós temos que ser felizes com aquilo que nós temos na mão. Porque, às vezes, o que a pessoa tem não caberia no nosso propósito. É a mesma coisa que uma pessoa vê... Quem aí já comprou roupa na Shein? Viu aquelas modelos lá com manequim 36? Aí tu costa de fora, como? No passinho. Apertadinho tu comprou. Tu comprou o vestido ficou horrível em você. Aí tu... Ei, tô tão feio, irmão. Aquilo ali é uma preparação, irmãos. Aquilo ali tem filtro, irmão. Aquilo ali não é real, irmãos. Aquilo ali tem Photoshop em tudo. Aquilo ali é um Photoshop, não é real. Aí nós olhamos, porque a fulana de tal e Beltrano de tal fez foto não sei aonde. Eu vou fazer a mesma foto. Irmão, aquilo ali não é real. Aquilo ali é Photoshop. Todo mundo tem bafo, todo mundo tem problema, todo mundo tem... Aquilo ali não é de verdade. Aquilo ali é uma modelo pontuada, cheio de iluminação, cheio de fotografia, cheio de Photoshop. Aí nós olhamos aquele padrão e falamos, tô fora. Não tem ninguém fora do padrão. O padrão de vida seu, quem tem que acertar é você. É você que tem que olhar pra tua vida e dizer, o meu padrão é esse aqui. Eu vou evoluir dentro do padrão que Deus me deu. Eu vou evoluir dentro da graça que Deus me deu. Eu vou evoluir dentro do desenvolvimento que Deus me deu. Você tá entendendo, irmãos? Porque aí de vez... Estão falando aí, Ai, pastora, minha mulher engordou muito. Mas tem um irmão lá na empresa dela que adora uma gordinha. E tu tá aí, comendo mosca. Esses varão que tem agora aí, novo aí agora, que é uma safra nova que tem aí. Ai, a mulher tem celulite. Mulher tem estria. Fui dormir com a mulher, tomei nojo, porque ela tem celulite. Ai, a mulher tem uma barriguinha. Tu não é firme, né? Tu é dessa safra aí que usa calça pirulito e gloss, né? Tem uns irmãos agora na igreja aí, irmão, que eles usam gloss. Tu olha pros vasos, eles estão assim, passando gloss. A calça não entra uma formiga, que é pirulito mesmo, no último grau. E eles se dizem homem. Aí ficam diminuindo mulheres aí. Minha mulher tá meio gordinha. Tem gente de olho, hein, varão? Fica ligado aí na terra, hein? Amém? Tem gente que adora uma carne. Tem gente que gosta de ver a cama cheio. E tu tá aí, que minha mulher não sei o quê. Irmão, agradeça pelo aquilo que Deus te deu.
O dom que Deus te deu de conquistar coisas, o dom que Deus te deu de conquistar a tua família, o dom que Deus te deu de você trabalhar vivendo coisas, valorize as coisas que Deus entregou na tua mão. Porque se tu não valorizar, vai ter alguém que vai sentar no teu lugar, vai comer na tua caneca, vai beber na tua caneca, comer no teu prato. Amém? Usar teu garfo. Sentar no lugar de destaque da mesa que tu gostava de sentar, não é verdade? Ah, esse lugar é meu. Aí daqui a pouco tem como? Um Cauã Raymond lá sentado. Um Dudu Nobre. Amém? Sentado lá. Um Roberto Carlos. Então, e você tá aí, reclamando das coisas que Deus entregou na tua mão. Amém? Valorize aquilo que tu pode ter. Eu sou muito apegado a essa palavra. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Se tu não é fiel hoje com o que Deus te deu, tu quer viver coisas grandes, Deus já sabe que tu não vai valorizar as coisas grandes. Deus já sabe que você não vai dar valor se você não valoriza as poucas coisas que Deus te deu. Trate as poucas coisas como muita coisa. Aprenda a olhar para o que você vive hoje. Aprenda a alimentar a sua casa como um palacete. Cuidar dela. Cuide de você, da sua saúde, do seu casamento, da vida que você leva, para Deus poder levar você a um outro nível. Pare de querer acessar coisas porque os outros estão vivendo. Porque as pessoas estão frutificando. Porque fulano vive isso, eu também tenho que viver isso. Irmãos, isso é coisa de gente tão sem Deus. A inveja é uma procedência tão maligna. Passe a olhar por que você tem e a valorizar. Quantos de nós corroemos as coisas que Deus nos entregou querendo mostrar para os outros que podíamos viver uma vida melhor? Já parou, já pensou sobre isso? Então, avalize tudo que Deus te deu hoje. Amém? Agradeça a Deus por todas as propostas de Deus que estão chegando para você. E frutifique dentro delas. Porque é mediante essas portas que você vai acessar outras portas, que acessarão outras portas, e você vai chegar no plano de desenvolvimento que Deus tem projetado e preparado para nós. Amém, irmãos? Irmãos, eu não entrei meio-dia, que eu já comecei a ficar ruim de voz, porque nós estamos em propósito. A frequência corporal fica baixa. Amém? E as duas últimas lives, pelo menos as de libertação, foram muito pesadas. E a gente trabalha com uma libertação muito pesada. É assim que funciona comigo, sabe? Eu falo assim, agora eu vou sentar e vou descansar um pouco. Aí alguém liga e fala, fulano quer tirar a vida. Aí eu, bota fulano aí. Aí liga de vídeo. Aí eu oro, expulso o demônio. Oro. Aí bom, agora eu vou descansar um pouco minha mente. Alguém fala, pastora, eu preciso de uma ajuda. E aí eu paro para dar aquela ajuda. Então, irmãos, eu atendo muitas pessoas com problemas muito graves. E tudo isso é energia depositada, né? É tempo investido nas almas do meu Pai. Amém? Então, amanhã eu vou estar por volta de 11 horas da manhã. Amém? Para poder... A gente está aí com o sábado profético, orando, libertação, revelação, propósitos de Deus. Amém? E eu creio que coisas grandes e extraordinárias o Espírito Santo de Deus irá cumprir sobre nós. Tá bom, gente? Obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que ficaram comigo. Pastora, eu quero fazer parte desse ministério. Eu quero ser dizimista dessa obra. Me chame lá no direct. Amém? Que nós vamos levar você lá para o grupo dos dizimistas, para você ser mentoreado, ser ministrado, para você estar junto com essa família que tem evoluído dia após dia dentro da autoridade do reino de Deus. Tá bom, gente? Um beijo grande para todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.